Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago para vocês a gravação que farei na íntegra do livro escrito por Guy Ballard e traduzido pela Ponte para a Liberdade para o português, com os ensinamentos de Guy Ballard e suas experiências com o mestre Saint-Germain na década de 1930. Então, o livro se chama Eu Sou a Presença Mágica, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Capítulo 6. O Mensageiro da Grande Fraternidade Branca. A perspectiva de ver nosso velho amigo Gaylord encantava-nos, porquanto sua amizade para conosco era de longa duração, e formou uma espécie de laço afetivo interior. Rayborn e eu sentimos que sua visita seria de grande importância. Gaylord chegou às 11 horas da manhã seguinte, cumprimentou-nos cordialmente e, como eu estivesse a ponto de agradecer-lhe por me haver colocado em contato com os Rayborn, olhou-me fixamente nos olhos e disse: "Deveis agradecer ao nosso querido mestre." "Então, vós também conheceis Saint-Germain?" perguntei. "Sim", replicou. "Já o conheço e tenho estado sob sua direção em alguns assuntos particulares por volta de 10 anos. Ele está aproximando alguns estudantes para um importante trabalho que deve começar ainda este ano. Trata-se de uma crise muito séria que afeta o mundo inteiro, principalmente a América do Norte. No entanto, é possível que certas coisas possam ser evitadas, e se o forem, o mundo livre nunca saberá do perigo maléfico que o ameaçava e do desastre avassalador que terá escapado. Há uma certa força sinistra trabalhando na atmosfera da Terra, tentando destruir a bela luz do Cristo que está se desenvolvendo como uma flor nos corações de mais de 60% da humanidade. A maior parte está na América, mas há muitos em todas as nações." Entramos em casa, onde Gaylord cumprimentou Rex e Nada, como se fossem seus próprios filhos, tendo sido depois apresentado a Pérola. "Queiram desculpar-me", rogou imediatamente, "mas tenho assuntos de natureza privada a conversar com vosso pai, e podereis vós, indicando-me, ficar e aguardar ser chamado?" Dentro de uma hora juntei-me a eles e foi então que compreendi como sua visita era realmente importante. Quando nos sentamos, o Sr. Gaylord revelou algumas de suas atividades como um mensageiro secreto da Grande Fraternidade Branca. Apresentando suas credenciais, seu trabalho nesse cargo estendia-se por um período de 7 anos. Ele tinha a possibilidade de manter contato pessoal com alguns dos oficiais mais graduados e círculos diplomáticos de Washington, além de muitas outras posições de grande importância. Era devido à sua influência pessoal nesses canais que estava em condições de prestar real assistência à Grande Fraternidade quando necessário. Saint-Germain está atualmente em relação com certas atividades em Washington, começou Gaylord. Ele pede que nós 3 o encontremos lá no dia 2 de outubro, pois se encontrará conosco na ocasião de nossa chegada. Disse-me ser possível encarregá-lo e lançou-me um olhar de certos afazeres que ele não pode empreender com seus outros discípulos, e disto vós ambos já tivestes um ligeiro exemplo quando do atentado contra a vida do Sr. Rayborn. Lembrai-vos sempre, continuou, dirigindo a conversação inteiramente a mim, de que nosso eterno lema e regra de conduta é saber, ousar, agir e silenciar.
Vossa confiança na vossa própria poderosa presença Eu Sou será severamente provada dentro dos próximos meses, mas deveis compreender que os mensageiros dos grandes mestres ascensionados só se podem fazer conhecidos no momento oportuno. Momento este estipulado pelos encarregados da atividade em questão. Com mais algumas instruções pessoais a mim dirigidas, a entrevista terminou. Depois do jantar, Eibor e Gaylor foram para o quarto da torre. Encontramo-nos novamente na manhã seguinte, por ocasião do almoço, e eu soube então que tinham estado presentes a um importante conselho de mestres ascensionados realizado na Arábia. Eibor, com assistência de Gaylor, conseguira sair em corpo mais sutil. Enquanto isso, seus corpos físicos ficaram imperturbáveis e protegidos na câmara sagrada. Ao deixar-nos, o Sr. Gaylor fez notar o seguinte: estou contente por terdes todos entrado no caminho da luz, porque somente lá achareis felicidades permanente. Daqui por diante encontrar-nos-emos muitas vezes nas mais inesperadas horas e lugares, pois de agora em diante a distância não constituirá mais barreira para nenhum de nós. Disse-nos adeus, entrou no seu carro e, acenando com a mão, foi-se embora. Há quanto tempo sabíeis que o Sr. Gaylor conhecia Saint-Germain e estava sob sua direção? Perguntei a Eibor. Há cerca de 4 anos, respondeu ele, se bem que eu conhecesse Gaylor há bastante tempo. Somente agora comecei a ver a real magnificência e o caráter interior desse homem. Mais tarde, submetendo isto a Saint-Germain, ele disse: muito pouca gente percebe que está a miúde em contato direto com almas grandemente iluminadas, que muitas vezes são mensageiros dos mestres ascensionados, porém totalmente desapercebidos disso, até que algum acontecimento desusado abra a porta, dando-lhe a ocasião para revelar a grande luz interior. Pode-se viver durante meses ou anos sob o mesmo teto com um mensageiro sem o conhecer, até que surja algum momento decisivo que lhe dê motivo para revelar seu poder. No dia seguinte, os moços foram para suas escolas e Bob voltou conosco ao rancho a fim de receber instruções do Sr. Eibor acerca do trabalho da mina e ordens de aprontar-se para voltar no dia seguinte de manhã cedo. Nessa noite, tivemos os 3 uma conversa calma e confidencial, que revelou ainda mais a nobreza do caráter de Bob. Tudo foi arranjado de forma que ele fosse a Washington pelo Natal para encontrar Saint-Germain. Eibor e eu tivemos tardes muito agradáveis em que discutíamos as instruções de Saint-Germain que nos dera. Uma tarde, cerca de uma semana depois que Bob nos deixou, estávamos mergulhados num estudo sobre reencarnação, quando Eibor leu para mim algo sobre este assunto, que Saint-Germain lhe dera. Vou citá-lo textualmente. Se os seres humanos compreendessem, ao menos, que a reencarnação humana sobre a Terra é uma oportunidade concedida ao eu pessoal pela grande lei do equilíbrio, a fim de corrigir os erros cometidos nas vidas passadas, aproveitariam cada experiência e extrairiam dela a lição, em vez de se rebelarem contra as circunstâncias e se consumirem por elas. Este constante retorno à encarnação física, ou seja, a vestimenta de carne, seria um interminável círculo de causa e efeito se o homem não tivesse a presença de Deus em si. Esta parte de vós que diz eu sou é a vida, a inteligência e o poder que se move através do vosso corpo físico. Quando os hábitos discordantes da consciência atômica de vosso corpo físico se aglomeram, de modo a perfazer uma situação na qual a poderosa presença eu sou não pode mais se expandir e manter a execução de um plano construtivo de vida. O mestre interior começa a diminuir seu abastecimento de energia e finalmente se retira.
Só uma coisa resulta naquilo em que o mundo chama morte. É a falta de bastante luz fluida nos canais nervosos. Ela irradia o poder coesivo que mantém os átomos unidos, construindo desse modo a carne do corpo. Esta luz fluida pertence e vem somente da poderosa presença Eu Sou do universo. A veste externa é o receptáculo do qual esta presença derrama sua luz para uso e finalidade construtivos. Quando este desígnio sofre continuamente interferência, a luz se retira e o corpo carnal, que deveria ser um templo do mais alto Deus vivo, se desintegra. A experiência chamada morte é uma constante reprovação à humanidade, ao mesmo tempo uma lembrança ao eu pessoal por sua desobediência ao original plano de Deus, o divino caminho da vida. Se o discípulo deseja realmente conhecer a verdade sobre a reencarnação e a vida, deve ir à fonte da vida, a poderosa presença Eu Sou. Lá estudar, porque somente quando recebe sabedoria do seu espírito onisciente, será ele sempre a sua luz. Podemos ter concepções mentais e ideias aos milhares, mas a não ser que nos tenhamos tornado unos com uma coisa, sentindo-a, jamais a compreenderemos verdadeiramente. Reunir fatos, quer do mundo dos sentidos e da forma, ou da atividade exterior da mente, não significa senão acumular. A verdade, a lei e a inteligência eternas só provém da poderosa presença Eu Sou, a luz do universo. Se alguém deseja reprovar a si mesmo a verdade da reencarnação, essa prova só poderá vir de suas próprias experiências atuais, que lhe são reveladas pelo seu Deus interno. Soma alguma de argumentos ou fenômenos servirá de prova a alguém. Para aquele que deseja obter esta prova, eu dou o seguinte, que é infalível, porquanto os mestres ascensionados atingiram sua perfeição do estado de ascensionados mediante seu uso, e outros poderão também empregá-la se assim o quiserem. O discípulo que, com inflexível determinação, reconhecer e aceitar sua poderosa presença Eu Sou, apelar para ela e com sinceridade esforçar-se por alcançá-la, for grato por sua vida maravilhosa, que ele a todo momento usa, quer acordado ou dormindo, fará com que a sua consciência exterior se eleve de tal modo que saberá, verá e experimentará em primeira mão a resposta de todas as questões e todos os problemas que tiver de enfrentar. A maior e mais importante atividade da vida é o amor, a devoção e a gratidão pela vida, por tudo o que a vida nos dá. À medida que nossa consciência exterior se eleva, pelo fato de se manter em constante adoração à poderosa presença Eu Sou, e em contínuo agradecimento prestado unicamente à perfeição da vida, todos os hábitos humanos e deformações desaparecem, e expressamos somente luz. Esta é a consciência dos mestres ascensionados. A atividade exterior da mente e do corpo físico constitui a forma visível e tangível de tudo o que pensamos e sentimos. O homem se transforma naquilo em que sua atenção se detém. Se ele medita na poderosa presença Eu Sou, tornar-se a plena expansão dessa perfeição, mas ele despende seu tempo e energia fixando a atenção sobre os apetites do corpo físico, tentando satisfazer suas insaciáveis investigações, então destrói o seu tempo. Ninguém pode lhe opor, seja qual for a sua escolha, não se pode escapar à responsabilidade dessa escolha, porque ela está dentro do livre-arbítrio. O principal mandamento eterno é: sede perfeitos como perfeito é o Pai que está no céu, porque a vida vos devolverá a consciência individual sempre nas reencarnações humanas, até cumprirdes este supremo édito da vida. Quando tal decreto for obedecido, verificaremos que as manifestações do caminho construtivo da vida tornaram-se imortais. A atividade cósmica e a luz de nossa Terra
estão sendo projetadas neste momento. Muitos sentem esta energia grandemente aumentada, que, se não é empregada com fins construtivos, o indivíduo qualifica-a com seus próprios sentimentos de irritação e ressentimento contra pessoas, lugares e condições. Este obstáculo cria o maior distúrbio em sua mente e corpo, que constantemente perturbam a ele e aos outros. Durante a presente expansão da luz por toda parte na Terra, é absolutamente imperioso manter um controle férreo sobre seus pensamentos, sentimentos e palavra falada, compelindo-os a ser construtivos e admitir apenas isto. Se deseja evitar contínuos desastres e inúmeros prejuízos para si e seu mundo. Em tempo algum da história do planeta, isto foi tão importante como no momento presente. A Terra está passando pelos estertores de um terrível novo nascimento e dentro dos próximos anos haverá um período de transição, porque ela está mudando agora numa direção cósmica, da atitude de guerra para a de paz, da inimizade para o amor, do egoísmo para o altruísmo, e reconhecendo plenamente que no futuro os povos deverão esforçar-se muito para viver de acordo com a lei do amor. Soa a hora na revolução de cada planeta e de sua humanidade, em que devem exprimir plena paz, harmonia, perfeição e o plano divino do sistema que pertencem. Quando soa essa hora, a humanidade ou se move para frente e realiza esse plano, ou então qualquer porção dela que não se tenha vindo enfileirar junto às novas atividades, transporta-se a si mesma para uma outra sala de escola do universo, até que aquelas personalidades aprendam a obediência à vida. A lei da vida é bem-aventurança, paz, harmonia e amor a todas as coisas criadas. Até mesmo os éteres dos espaços infinitos exprimem essa harmonia por toda parte. Os seres humanos são os únicos criadores do inferno, podem aceitar e obedecer à lei da vida e gozar todas as boas coisas do reino, ou podem desobedecer a esta lei e serem dobrados como junco diante da tempestade, pela discórdia gerada por eles mesmos. Cada indivíduo carrega seu próprio céu ou inferno, porque estes não são mais que o resultado do estado mental e emotivo que o indivíduo criou. Em consequência de sua própria atitude, não há nenhuma outra causa para isto. Sobre o caos gerado pela humanidade do passado, os mestres ascensionados e os grandes mensageiros cósmicos estão derramando grandes correntes de amor e de harmonia, das quais depende a paz. A humanidade, que por tanto tempo remou contra a grande corrente cósmica do amor, que sempre procura abençoar, está agora sendo compelida a voltar a procurar a luz, a fim de poder sobreviver em meio às suas próprias emanações destrutivas do passado. O comando constante dos mestres ascensionados é que a grande luz da poderosa presença Eu Sou envolva a humanidade rapidamente, para que possa terminar seus sofrimentos. A miséria, a cegueira e a ignorância apenas existem pela falta de amor. Reborn e eu fomos os únicos que ficamos no rancho durante as poucas semanas seguintes. Recebemos cartas admiráveis de Nada e Rex e ocasionalmente uma de Pérola. Estavam profundamente agradecidos a Saint-Germain pelos belos apartamentos que, em seu amor, providenciara para eles, entre muitas das graças concedidas. Havia 2 outros discípulos seus que faziam as vezes de mordomo e camareira. Tinham vindo da Arábia em sua atividade como criados, eram a própria essência do auxílio amoroso. Quando chegou o dia 24 de setembro, Reborn e eu visitamos a mina pela última vez antes de partir para Washington. Fizemos uma bela viagem e sentimos de modo tangível o poder protetor da presença mágica,
que nos enchia de indizível alegria e felicidade. Encontramos Bob, que já nos esperava por ter Saint-Germain lhe enviado uma mensagem dizendo que deveríamos chegar naquela tarde. O fim da visita de Hayborn nessa ocasião era entrar em contato mais direto com os homens e proporcionar-lhes uma irradiação que os abençoasse. Falou aos 3 capatazes, quando estes deixaram o serviço, sobre a vinda do novo superintendente, David Sutherland. Demonstraram apreciar vivamente a benevolência e generosidade de Hayborn, que parecia mais um irmão do que um patrão, ao agradecer-lhes e encorajá-los no trabalho. Nunca deixei de maravilhar-me diante do poder do amor que protege os homens e seus negócios, quando realmente o aceitam e nele vivem. Hayborn era uma prova viva de sua eficiência e sabedoria na experiência diária dos negócios do mundo. Nessa tarde, Hayborn passou muito tempo transmitindo a Bob coisas que Saint-Germain lhe havia revelado em suas horas de instrução. Bob estava feliz como um garoto da escola, profundamente grato por tudo que recebia. Na manhã seguinte, despedimo-nos com o coração transbordando de amor. Hayborn e eu chegamos ao rancho, depois de uma viagem sem incidentes, e recolhemos-nos bem cedo. No outro dia, pela manhã, ele sugeriu que tirássemos o belo cavalo árabe para exercícios, e para que eu pudesse conhecer a parte do rancho que ficava entre os sopés das montanhas. Pediu-me que cavalgasse Pégaso, e logo que o peão dos cavalos conduziu o animal para fora, este desprendeu-se das mãos do rapaz e veio na minha direção em disparada, esfregando o nariz contra mim, como que a expressar sua alegria por não ter sido esquecido. Hayborn montou o cavalo preto, que pertencia a Rex, e saímos a meio galope. Começamos a voltar ao longo dos sopés das montanhas, quando Pégaso cravou as patas no chão subitamente e não mais se moveu. Deixe-o tomar o rumo que quiser, aconselhou Hayborn. Ele sabe que uma cascavel está perto. Dê-lhe as rédeas e espere com atenção. O animal percorreu vagarosamente uma pequena distância para frente e depois parou. Ouvimos distintamente o guizo e olhamos um pouco além. Vimos uma enorme cascavel. Não toque nas rédeas, preveniu Hayborn. Verá agora uma coisa muito fora do comum. Levantando a pata direita, Pégaso começou a golpear a cobra muito devagar, ao mesmo tempo que a observava cautelosamente. De repente, a cobra saltou, rápida como um raio, a pata de Pégaso abateu-se-lhe sobre a cabeça, separando-a inteiramente do corpo. Abracei-me a ele e não pude evitar, mas o animal estava muito calmo. Apeei a fim de apanhar os guizos e vi que eram 12. É melhor dar-me esses guizos, disse-me Hayborn. Pégaso nunca deixará carregá-los enquanto montado. Tenho uma violenta antipatia por eles. Na manhã do dia seguinte partimos para Denver. Fomos diretamente ao Bond Palace Hotel, onde Gaylord deixara um recado pedindo que nos dirigíssemos imediatamente aos seus aposentos. Obedecemos às indicações dadas e fomos amavelmente recebidos pelo nosso anfitrião. Chamou um carregador para despachar nossas malas e quando o homem voltou, ele já sabia antes de aceitar os talões que faltava um. Meu bom homem, você não despachou uma das malas. O carregador verificou seu engano e voltou mais tarde com o talão que faltava. Tomemos o trem às 9 horas e vimos que ele tinha reservado 3 compartimentos adjacentes. Gaylord desculpou-se quase imediatamente, dizendo: preciso retirar-me e deixar meu corpo porque tenho de ir à Arábia receber novas instruções, mas estarei convosco ao café da manhã. No dia seguinte, ao primeiro toque da chamada, Gaylord, Hayborn e eu fomos para o carro-restaurante.
Ao sentarmos-nos para o pequeno almoço, passou pela nossa mesa um belo cavaleiro moreno, de compleição forte, acompanhado por uma bela mulher, de aparência admirável. Involuntariamente, todos nós os percebemos. Terminamos a refeição e Gaylord pediu-nos que fôssemos ao seu compartimento. Aquele casal, explicou ele, logo que nos sentamos, são 2 representantes dos comunistas com quem temos que lidar. Quanto a nós, estamos bem a salvo porque eles não sabem como proteger a si mesmos, nem aos seus segredos, pelo poder da luz interior. Não servem à luz e são por isso incapazes de empregá-los como nós e assim dar expansão ao seu poder. Contudo, devemos conservar-nos em guarda desde o começo, de modo que em nenhuma circunstância possam ter a menor suspeita de nossas atividades. A companheira do homem é uma das maiores e mais competentes, notórias e perigosas pessoas conhecidas na Europa. Vesti vossa armadura, disse, dirigindo-se a mim, porque quando chegar a ocasião de tratar com esta mulher, tereis necessidade de empregar todos os vossos recursos de diplomacia. Tendes um papel a desempenhar mais importante do que podeis imaginar, mas conheço vossa coragem, bom senso e a segurança que depositais na poderosa presença eu sou dentro de vós. Isto vos conduzirá vitoriosamente, pelo que soube, durante minha visita na noite passada ao Extremo Oriente, ficou claro que deveremos entrar em ação imediatamente. Aqueles que são as garras da força sinistra já estão contaminando e corrompendo sempre que possível, por meio de estratagemas e traições. Agora podeis imaginar como foi grande a sabedoria de Saint-Germain naqueles 3 dias empregados na vossa preparação e adaptação. Enquanto estáveis na caverna dos símbolos, admirai-vos por conhecer eu o lugar. Estive lá muitas vezes. Quereis dizer-nos? Perguntei. Quais das vossas experiências vos é permitido revelar? Terei muito prazer, replicou amavelmente, em relatar aquilo que me é permitido para vossa instrução e esclarecimento, mas não como divertimento. Devemos baldear de trens em Chicago e depois de lá sairmos mais ou menos às 9 horas da noite. Ficarei satisfeito com visitar-vos novamente. Quando chegarmos a Chicago, providenciarei para que todas as malas sejam levadas ao vosso compartimento e esperai-me, pois presumo ter importantes comunicações a fazer a ambos. Quando o trem chegou à estação, Gaylord saltou do carro e desapareceu rapidamente por entre a multidão. Gaylord deve ter estendido em volta dele o manto de invisibilidade, disse eu ao Rayborn, para ter desaparecido tão rapidamente. Mudamos de trem e dirigimos-nos imediatamente ao nosso compartimento. Logo que o trem se pôs em movimento, sentimos que Gaylord entrava nos seus aposentos. 10 minutos depois, batia à nossa porta e pedia que nos reuníssemos a ele. É justamente como eu pensava, expôs. Nosso adversário tem um poderoso testa de ferro nesta cidade, político altamente colocado, que recebe grandes somas em dinheiro pela ajuda que está dando a essas atividades destrutivas. Entretanto, este se acha sob vigilância e deverá ser preso amanhã. Ninguém ousaria noticiar isto publicamente, devido às ligações que ele mantém com outras pessoas, cuja posição de destaque não permite a revelação de seus nomes por ser muito perigoso. É sempre a mesma história quando a batalha se torna encarniçada. No campo dos desvirtuosos, cada um faz por si, e os atos que praticam os retém nas suas próprias malhas. O casal que vimos ontem pela noite, à hora do almoço, tomou o compartimento próximo ao vosso, disse ele, indicando-me. Contudo, sabereis fazer a coisa exata no momento exato. Tenho certeza disso.
Agora vou narrar para instrução vossa uma das minhas experiências que começou na Índia, chegou ao apogeu na Arábia e terminou na América. Há alguns anos passados, quando a ceifa da guerra empregava sua fúria, fui escolhido pelo Conselho da Grande Fraternidade Branca da Índia para agir na qualidade de mensageiro. Nessa missão eu devia transportar-me em corpo físico, pois naquele tempo ainda não estava em condições de usar da levitação para me transportar através da atmosfera, como fazem os mestres ascensionados. Agora, porém, posso deixar meu corpo conscientemente e em qualquer tempo, como vós ambos sabeis, a este bom irmão observou fisicamente, disse indicando a Reibon. Obedecendo às instruções do Conselho da Índia, tomei o navio para a França, ponto de partida da minha viagem missioneira. Por esse tempo eu ainda não era muito sensível à influência das mais altas vibrações, como sou agora, e tinha de me deixar conduzir mais ou menos intuitivamente. Nesses dias eu nem sonhava estar obedecendo tão categoricamente como estou agora. Na primeira manhã em alto mar, quando cheguei para o pequeno almoço, encontrei um cavalheiro de aparência distinta à minha mesa. Levantou-se quando me aproximei e se apresentou. Tomo a liberdade de me apresentar, disse, e espero não estar sendo intruso. Simpatizei muito com ele no momento em que trocamos apertos de mãos e palestramos sobre generalidades. No fim de algum tempo, fez a seguinte observação. Bem, meus amigos, eu espero que tenham gostado. Fiquem na paz e que a luz divina os abençoe sempre.